recheado de polêmicas sobre o tratamento de neurofeedback da Neurobots. E hoje tem muito mais do que ontem, viu? É só você ficar comigo assistindo o vídeo até o final. E certamente você vai ter tanta polêmicas quanto no vídeo de ontem. Mas se porventura você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e fique comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, que vai começar logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. Olá, eu sou Evair Nunes e você está no canal Continuar a Vida Após AVC. Gente, olha só. A questão do vídeo de ontem, ela surgiu tantas polêmicas, por quê? Porque eu falei dei todas as minhas impressões e opiniões pessoais com relação ao tratamento da Neurobots. Só que através do meu Instagram, o @viajantesecolado_oficial, acredito que as pessoas que me seguem aqui, os inscritos que me seguem aqui no canal, também me seguem no Instagram, se for no seu caso. Quem ainda não me siga, siga também @viajantesecolado_oficial, uma palavra só, ó duplicado. Então, de repente, eles acham melhor, é mais prático, de repente, mandar. Já me falaram, inclusive, alguns seguidores meus, já me falaram que tem dificuldades para mandar mensagem aqui pelo YouTube. Então, prefere mandar mensagem lá pelo meu Instagram. E no Instagram, eu recebi várias mensagens, após o pessoal ter assistido o vídeo de ontem, eles mandando muitas mensagens perguntando: Evair, e depois do tratamento, o que acontece? É só o tratamento fixo, como é que é? Só os 10 dias rígidos lá do tratamento da Neurobots, com a utilização do exoesqueleto, aquela mão robótica? Aí eu peguei e falei assim, ó, gente, calma que eu vou postar um vídeo exclusivo respondendo todas as perguntas sobre essas questões e ainda surgindo mais polêmica, porque eu sou verdadeiro. Eu falo aquilo que eu acho que tem que falar. E o que é certo tem que ser dito, na verdade. Pelo menos eu acredito. É o meu jeito de pensar. Eu penso dessa forma. Por isso que o vídeo, eu falei desde o início, que o vídeo de hoje vai ser tão polêmico quanto o vídeo de ontem. Então, basta para saber todas as polêmicas e as minhas impressões pessoais com relação ao tratamento de neurofeedback, tratamento esse utilizado pelaquela startup lá do Recife, a Neurobots. Então, tudo isso você vai ficar sabendo de tudo, ficando comigo, prestando muita atenção até o final do vídeo, ok? Além de toda aquela parafernália utilizada pelo profissional que te atende, com o tal exoesqueleto e tudo mais, ao final de cada sessão, de 50 exercícios, ao final de cada dia, dentro do protocolo rígido dos 10 dias que eu cumpri a risca, dia após dia. Ao final de cada sessão, o profissional ele dá o que chama de incentivo para o paciente que está realizando o tratamento, que é um quebra-cabeça com fotos bonitas, imagens bonitas, paisagens e tudo mais, também coisas futuristas, coisas meio tipo um neon, coisas coloridas que chamam a atenção. No meu entendimento, agora vai começar a questão das polêmicas, não é? No meu entendimento, são artifícios para justificar o preço alto do tratamento.
que não é barato, já falei isso desde do início do tratamento, desde a avaliação inicial. Então, todo dia, no final, toda a sessão, todo dia ao final da sessão é dado esse, que eles chamam de incentivo. Na verdade, ao meu pensar, é uma justificativa pelo preço caro da sessão. Entendam por quê, ficando comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, porque tem mais polêmica, mais informação importante até o final do vídeo. Ok? Após o protocolo rígido, que tem duração de 10 dias, desde passa a avaliação inicial, e a partir da avaliação inicial, começa o primeiro dia e vai até o 9º, ou seja, são 10 dias corridos, respeitando apenas sábado e domingo. Tem uma pausa do final de semana, né, que é o sábado e domingo. Então, de segunda a sexta, todo dia tem exercício. E totalizam 500 exercícios de imagética motora. Que é aquele exercício que faz com o neurotransmissor, o eletroencefalograma na nuca, tudo conectado a uma touca de neoprene. E a sua cabeça, o seu cérebro, ficou conectado a muitos transmissores que são conectados através de um gel condutor, colados, vamos dizer assim, né? E é quase realmente uma cola. Cuidado aquelas pessoas que têm muito cuidado com o cabelo, são muito vaidosas. Então, o que acontece? Aquele geotransmissor, ele segura o neurotransmissor na sua cabeça e tudo isso é conectado ao computador, que tem, como já falei já em outros vídeos, tem um programa de inteligência artificial criado pela Neurobots. Então, esse programa de inteligência artificial, ele processa, aliás, através do eletroencefalograma colocado na nuca, e todos esses neurotransmissores que são conectados por esse geocondutor, tudo isso é ligado ao computador, que processa através desse programa de inteligência artificial, processa todos os seus pensamentos, os seus movimentos. Tanto que logo que inicia o profissional que está aplicando o teste, ele faz que está aplicando o tratamento, né, o protocolo. Ele faz uma série de testes, por exemplo, pisca, morde, ou então sorri, qualquer movimento facial. Ele, lógico, os neurotransmissores estão captando tudo isso para ver se o programa está funcionando, não é? Então, antes de cada sessão, é feita uma bateria de testes para saber se o programa está captando todas as informações, está enviando as informações direitinho para o programa de inteligência artificial, né? Para então começar aquela série de testes, de exercícios, aliás, de imagética motora, onde você tem que ser criativo o suficiente a cada sessão para saber se você ativa o programa apenas pelo modo pensar. Porque são vários ciclos, né? E cada ciclo tem 5 exercícios. E são 10 a cada dia de exercícios. São 10 ciclos, que dá 50 por dia. E tudo isso vai cansando a gente, né? Imagina fazer isso 500 vezes ao longo dos 10 dias de tratamento. É muito exercício, na verdade. É aquele que particularmente eu chamo de mnemotécnica, técnica de memorização.
Ou seja, é aquela coisa da repetição, repetição. E lógico, todo movimento feito várias vezes, o seu cérebro ele fica armazenando todos os movimentos, né? Tudo que você faz, a sua caixinha de Pandora, como eu chamo, ela vai armazenando. Então, lógico, se você faz determinado movimento, esse movimento, ou esse aqui, já que estamos falando de membro superior acometido pela AVC, faz esse movimento aqui. O seu cérebro, mesmo lá do lesionado, está captando essas informações. Se porventura o lesionado não capta, o lado bom, que no meu caso foi o lado direito, o lado bom, aliás, o meu lado esquerdo, né? Tudo vai retendo informações e ele vai processando todos esses movimentos. Esse aqui, por exemplo, qualquer movimento, o cérebro vai armazenando. Por isso que eu chamo que é mnemotécnica. É técnica de memorização. Então o cérebro vai captando todos esses movimentos e memorizando, guardando assim no seu HD, guardando todas essas informações. Esse é o meu entendimento de tudo, de toda aquela que eu chamo de parafernália. Que lógico, continua o tratamento além dos 10 dias fixos, os 10 dias rígidos, dos 500 exercícios, dos 10 dias do tratamento completo. Mas continue me assistindo, continue comigo com muita atenção, que você vai saber como que funciona tudo isso e para saber a continuidade do tratamento. Ok? Bem, passaram-se então os 10 dias do tratamento fixo, o tratamento rígido, o tratamento completo dos 10 dias. Começou lá no primeiro exercício, no dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 10. Aí teve a avaliação final, tudo mais, para saber como que foi os seus ganhos ao longo do tratamento e são comparados com aquela avaliação inicial feita antes do dia 1. Então, quer dizer, teve a avaliação inicial, depois 10 dias que é o tratamento completo, depois de tudo isso teve a avaliação final. E essa avaliação inicial e a final são comparadas, lógico que o profissional ele te dá um feedback com relação a essas avaliações, né? Tanto as avaliações de movimento, saber o que você consegue fazer, lá na avaliação inicial, para saber se agora você tem maiores ganhos, para saber se todo o tratamento teve resultado, teve êxito, né? Porque como sempre falei, inclusive no vídeo de ontem, falei sobre isso, todo AVCista, toda pessoa que sofreu AVC, e seus parentes também, lógico, buscam o quê? Resultado, na verdade. Por menor, de repente, que seja o ganho, mas querem resultado. No meu caso, deu resultado, falei no vídeo ontem. Melhorei a minha marcha, melhorei meu equilíbrio. Fiquei mais seguro com relação ao caminhar. A minha independência aumentou. Tanto que, como eu relatei no vídeo ontem, faço todos os meus afazeres, sozinho, sem necessidade de ficar alguém por perto, me olhando. Lógico que, como as sequelas ainda continuam tanto na perna, como o pé caído, e no braço, lógico, porque o braço ainda não tem movimento, não tem movimento como era, na verdade. Mas essa é a intenção, não é? Então continua-se o tratamento, só que de uma maneira mais relaxada, vamos dizer assim,
mais flexibilizada, vamos usar uma palavra mais bonitinha. Então, são sessões flexíveis que não são tão rígidas quanto o tratamento dos 10 dias. Então, são combinadas outras sessões de maneira mais flexibilizada, do tipo 3, 4 vezes no mês, combinado com um profissional que te atendeu, tudo mais, mas continua toda aquela questão de imagética motora, tudo mais, só que você prestou atenção desde o início até o final do vídeo de ontem. Eu fiz um vídeo exclusivo, por isso que eu estou deixando o vídeo de ontem na descrição do vídeo de hoje. Se você ainda não assistiu, assista-o do início até o final. Está tudo também nas playlists que eu nomeei como Neurobots e Terapia Ocupacional na reabilitação do AVC. Está tudo organizadinho lá, todo o tratamento completo, está tudo lá, inclusive os vídeos com minhas impressões sobre o tratamento. Como o de ontem, o de hoje também será, tudo na playlist. Então está tudo organizadinho para que você tenha informações desde as avaliações iniciais, todo o tratamento dos 10 dias, avaliação final, minhas impressões, como do vídeo de ontem, dando continuidade com o vídeo de hoje. Então está tudo organizadinho e fácil para você entender todo o processo. E as avaliações, aliás, as sessões chamadas como manutenção, que são mais flexíveis, vamos chamar assim, né? Que não são tão rígidas quanto o tratamento completo. Aliás, o tratamento, o programa completo, vamos chamar de tratamento completo, né? Dos 10 dias que são rígidos, ou seja, um dia após o outro, é aquela coisa da mnemotécnica, memorização, para que seu HD, seu cérebro, capte todas as informações com relação ao seu movimento. Então, o que eu fiz, que eu mostrei detalhadamente no vídeo de ontem, que inclusive, olha, sinceramente, para mim foi o vídeo, o melhor vídeo que eu produzi para o meu canal. Até agora, foi o vídeo de ontem. É um vídeo longo, mas um vídeo que trouxe muita informação, literalmente para quem precisa, principalmente para quem precisa entender o processo de uma pessoa que teve AVC, não é um profissional que está falando sobre o tratamento ou fazendo propaganda do tratamento. Ah, o tratamento é bom, é isso, é aquilo, é fantástico, tem essa mão aqui, esse robô, tudo. Não, não é um profissional que está falando do tratamento. É uma pessoa que sofreu um AVC, passou por experiência não acadêmica, não de formação profissional, por atender pessoas com AVC, mas é uma pessoa que sofreu lesão, uma dupla lesão, AVCI seguido de AVCH, um sério dano no cérebro, que está falando, dando todo esse feedback para quem precisa, e principalmente aquelas pessoas que têm interesse em fazer o tratamento, mas ainda não fizeram. Mas continua que eu vou falar mais verdades ainda, até o final do vídeo, ok? E todas as sessões de manutenção, que são aquelas sessões mais espaçadas, mais flexibilizadas que eu comentei anteriormente, elas têm custo em torno, no meu caso foi, né? Tem custo de 10% cada sessão. Ou seja, o valor do tratamento completo foi, no meu caso, R$4.400 cada sessão, com duração média da duração de cada um dos exercícios do tratamento completo. Ou seja, R$400 por 2 horas de exercício.
Mas aí eu fico pensando assim, ó. Gente, se eu conseguir, mesmo com dificuldade, no vídeo de ontem, se eu conseguir fazer todo o trajeto, eu trilhei todo o trajeto das tarefas escolhidas por mim pela profissional que me atendeu. Se eu conseguir fazer tudo, embora com dificuldade, lógico, meu cérebro foi lesionado, na verdade. Então, eu tenho dificuldade, tenho que reconhecer, na verdade. Tanto que a gente busca, quando tem dificuldade de alguma coisa, a gente busca uma pessoa que te atenda dentro da sua limitação, dentro da sua dificuldade, né? Tem necessidade de fisioterapeuta? Procura-se um fisioterapeuta para orientar, na verdade. Tem-se necessidade de um terapeuta ocupacional? Procura-se um terapeuta ocupacional, na verdade. Só que eu fico pensando assim, gente, R$ 400 por uma sessão, que tem duração média de, no meu caso, 2 horas. Para fazer os exercícios que eu mesmo posso te ajudar, aqui, lógico, mesmo não tendo formação acadêmica, mas tenho a formação da lesão, ou seja, eu tenho a formação, a experiência, eu senti na pele o que toda pessoa que sofre AVC sofre quando sofre AVC, na verdade. E, de repente, dependendo do caso, mais ainda em um grau muito mais aprofundado, porque a minha lesão, a lesão no meu caso foi muito grande, foi um duplo derrame cerebral, um AVCI, seguido de um AVCH, tudo mais. Tive um monte de problemas e todos eles foram superados. Ou seja, não tem a formação acadêmica, mas tem a experiência, a vivência do problema. Então eu fico pensando assim, ó, o programa, o tratamento completo, ele foi positivo? Foi porque, como eu já falei no vídeo de ontem, que inclusive o link do vídeo está aqui na descrição, o tratamento ele foi positivo? Foi. Porque ele atingiu, ele tocou partes do cérebro que eu ainda não tinha entendido. Que eu precisava, inclusive falei isso no vídeo de ontem, eu precisava colocar o membro lesionado, que é como o próprio tratamento publica ou fala, que é reabilitar o membro superior, o braço, não é verdade? Então eu estava tendo a tal heminegligência ou negligência unilateral, ou seja, os movimentos do meu lado, no meu caso, estou falando no meu caso, do meu lado esquerdo foram atingidos devido aos AVCs. Então eu tinha negligência unilateral, ou seja, devido à perda dos movimentos, sensibilidade e tudo mais, eu estava negligenciando o meu lado esquerdo, ou seja, eu não estava colocando ele em movimento e não estava estimulando o meu lado esquerdo. E o que se precisa fazer para reabilitar movimentos que foram perdidos devido a algum tipo de AVC, a gente precisa o quê? Estimular. Tudo na vida, tudo no nosso cérebro, no nosso corpo, é movido a estímulos. Tudo. Estímulo visual, gustativo, estímulo motor, tudo isso são estímulos que nós precisamos proporcionar a nós, ou principalmente no caso de pessoas lesionadas por algum tipo de AVC. Concorda comigo? Então vamos continuar, segue o barco, porque tem muito mais informação. Até o final do vídeo, ok? Aí eu fiquei pensando, depois de concluir o tratamento, eu acabei pensando e cheguei a uma lógica dedução. Entendi que tudo dependia de mim, lógico, e entendi também
que eu precisava, como eu falei anteriormente, eu precisava estimular o meu lado afetado pelo AVC, estimular meu lado esquerdo para voltar aos movimentos. Mas aí eu fico pensando, gente, se é só isso, por que fazer um tratamento tão caro que custa R$ 4.000 mais ou menos, dependendo da região, que cada paciente mora, porque o Brasil é longo, muito grande, e cada região tem sua característica, tem seu custo de vida, na verdade. Então, o valor total do tratamento, ele pode variar, varia de acordo com cada região, cada cidade, com aspecto regional, na verdade. O valor que eu pago aqui, ou que eu paguei aqui em São Paulo, foi, como já falei, já mencionei, e o valor de cada sessão, ele custa em torno de 10% do valor total pago pelo tratamento. Ou seja, cada sessão que dura 2 horas, como foi cada um dos dias da sessão do tratamento rígido, lá dos 10 dias, tem 2 horas, e por essas 2 horas eu pago R$ 400, uma média, né? 400, de repente pode ser menos ou mais. Como eu já falei, encontrei valores que variavam de 260 a R$ 500. Aliás, 2.600 a R$ 5.000. Ou seja, se porventura qualquer um desses dois valores, seria em torno de 260 a R$ 500. Cada sessão flexível, vamos dizer assim, de cada sessão, da manutenção que tem que continuar fazendo o tratamento, não é? Depois dos 10 dias fixos. Mas aí eu fico pensando assim, gente, mas se porventura eu consigo fazer eu consegui, aliás, trilhar o caminho, todo o caminho das tarefas, criei um exercício inédito, tudo isso está no vídeo que eu postei ontem, link está na descrição. Vale muito a pena você que ainda não assistiu, assistir desde o início até o final. Falo muitas verdades, muitas verdades e lógicas. Essa que é a questão. Tudo que eu falo tem consistência. Por quê? Porque eu não tive formação acadêmica, eu sou formado apenas no 2º grau, não tenho formação acadêmica, não sou nenhum profissional, nem de terapia ocupacional, nem de fisioterapia. Mas como eu já falei desde o início do vídeo, eu tenho experiência, eu tenho vivência. Eu senti na pele a dor que todo AVCista ou parente do AVCista sente quando cai um caso de AVC na família. Quando acontece o caso de AVC na família. Então, todo mundo sofre. E eu sofri de várias maneiras, que já foram relatadas, inclusive, nas lives que estão também todas organizadas em playlists de lives aqui no canal. Todas as lives que eu fiz até agora, falando de toda a minha vida no pré-AVC, e até chegar o dia D, que foi exatamente o dia 15 de dezembro de 2012, dia do meu AVC. E virão mais lives ainda pela frente, porque tem muita informação para falar, tem muita experiência para passar. Beleza? Continue comigo, e que tem mais informação também. Ainda neste vídeo, basta você ficar comigo prestando muita atenção até o final, ok? Aí a minha dedução lógica, claro, qual foi? Gente, mas eu entendi exatamente o motivo do tratamento, dos 10 dias fixos, caros, R$ 4.000 pagos, eu entendi toda a lógica de todo o tratamento, por que é que eu vou fazer sessões de manutenção utilizando ainda o exoesqueleto? Por quê? Tanto que eu já
resolvi toda essa questão de exoesqueleto de uma outra forma que em vídeos futuros você vai saber que forma foi. Basta estar inscrito no canal com o sininho ativado e assim você vai saber qual foi o jeito que eu dei para essa questão de ter exoesqueleto ou não. Porque muitas pessoas sofreram AVC, se reabilitaram de uma outra forma. Por exemplo, minha irmã, em 2007, que inclusive já está no plano superior, que Deus a tenha, em 2007 a minha irmã ela teve um AVC isquêmico também. E ficou 12 anos para reabilitar, 7 anos para reabilitar só a mão. E ela se reabilitou, ficou 100% reabilitada. Acabou falecendo agora em março deste ano, aliás, do ano passado, por uma outra questão que não vem ao caso, por uma outra questão. Foi Covid? Não, não foi Covid. Mas uma outra questão que não vem ao caso comentar. Mas a minha irmã, ela sofreu um AVC também, um AVC isquêmico. Ficou 100% reabilitada. A minha irmã precisou de exoesqueleto? Não precisou. Acabou reabilitando 100%, ficou totalmente reabilitada, sem nenhuma sequela. A única coisa que ela relatou, é que depois da reabilitação dela, ela perdeu, vamos dizer que, eu vou até lembrar, porque a minha irmã, ela inclusive antes de falecer, ela faleceu em março do ano passado. E no Natal do ano anterior, eu tinha ido para o Rio Grande do Sul e eu consegui fazer uma entrevista com ela. Tá tudo aqui organizado, tá tudo aqui nos vídeos aqui do canal. Consegui fazer uma entrevista com ela. E na entrevista eu até entrei numa questão até bastante polêmica, né? Que muita gente continuou com dúvida ainda. Depois da AVC, é possível uma pessoa ficar 100% reabilitada? Esta foi a polêmica e a questão que eu levantei ao longo da entrevista com a minha irmã, que sofreu AVC em 2007, levou 12 anos para ficar totalmente reabilitada e acabou falecendo em março do ano passado, março de 2022. E eu consegui fazer uma entrevista com a minha irmã. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Muito obrigado, meu pai. Me deu essa oportunidade para quê? Para ajudar pessoas que, assim como eu, sofreram algum tipo de AVC e querem também, assim como aconteceu com a minha irmã, que Deus a tenha, que me ajudou muito, e que sempre foi a minha maior inspiração para me reabilitar do que aconteceu comigo. Inclusive, quando eu fui transferido do hospital onde eu fiz a craniostomia, e fui para o hospital de retaguarda para iniciar o meu processo de reabilitação, no hospital de cuidados paliativos. Ela veio do Rio Grande do Sul, ela, uma outra irmã, abaixo dela em termos de idade, minha sobrinha, filha dessa irmã, mais nova do que a minha irmã, que acabou tendo AVC, que faleceu em março do ano passado, vieram lá do Rio Grande do Sul me visitar aqui no Hospital Premier. Foram lá, tudo, viram como é que estava a minha situação, para conferir como eu estava. E a minha irmã, que sofreu AVC, essa que faleceu em março do ano passado, ela sempre foi e sempre será minha grande inspiração para minha reabilitação. Tudo que eu tenho de ganho até agora foi ela que me passou. Não necessariamente por palavras ou por exercícios, mas ela me dava, ao longo do tempo que a gente conversava, depois que eu vir para casa, isso em 2013, ela me passava várias dicas
E todas essas dicas, inclusive devido à reabilitação dela, eu uso para fazer os meus exercícios em casa e posto tudo aqui no canal. Ou seja, ajudo pessoas que precisam de ajuda. Não é verdade? Mas continue comigo que tem mais informação importante. Preste muita atenção até o final do vídeo, ok? E continuando com a minha dedução e conclusão em relação a todo o tratamento que eu cumpri os 10 dias rígidos do tratamento de neurofeedback da Neurobots, a conclusão lógica que eu cheguei foi qual? Bem, se eu preciso apenas de girar a minha chavinha de entendimento para evitar a negligência unilateral, a questão de esquecer o movimento do lado que foi afetado, e preciso estimulá-lo, como aconteceu no vídeo que eu postei ontem, que está na descrição aqui do vídeo de hoje. Se eu consigo fazer tudo isso, e ainda fiz um exercício inédito e muito diferente, e não havia feito esse exercício, ao longo do tratamento completo do neurofeedback, tratamento da Neurobots, e sem inclusive, fiz todas as tarefas lá, sem a necessidade de usar o tal exoesqueleto. Por isso que eu falei anteriormente, que eu já dei meu jeito e não preciso ter o tal exoesqueleto, que acaba inflacionando, digamos assim, a questão da sessão ou do tratamento completo, porque é tudo muito fantástico, né? É tudo muito cinematográfico, é tudo muito de se ver, bonito de se ver, muito moderno. Mas a questão é ele que faz é o exoesqueleto que faz os exercícios de imagética motora que dá o resultado? No meu entendimento, não é. O que dá resultado é fazer os exercícios de maneira repetida todos os dias, porque o nosso cérebro ele se reabilita, todas as conexões, a neuroplasticidade, ela acontece diariamente, todo dia, e a cada dia a gente está um pouco melhor, na verdade. Então eu fiquei pensando assim, eu preciso pagar R$600 por uma sessão com um profissional com aquele, para utilizar o exoesqueleto? Não preciso, não. Basta contratar um profissional que, lógico, vai ter um preço pelo trabalho dele, embora ele tenha toda a formação acadêmica, a experiência de tratar vários casos, que é o caso de muitos profissionais, o que aplicou o tratamento, a Paula, terapeuta ocupacional, ótimo, excelente profissional. Quem é de São Paulo, eu até indico, porque aplicou tratamento em mim e fez o trabalho com categoria. Mas eu fico pensando assim, é muito mais barato contratar o trabalho de um profissional como, por exemplo, uma terapeuta ocupacional, que não necessariamente precisa utilizar o tratamento da interface cérebro-máquina, o tratamento da Neurobots. Só que tem uma outra forma que você não precisa tirar absolutamente nenhum centavo do bolso. Basta estar inscrito no canal, me seguindo todas as minhas dicas e informações. E aí você vai se reabilitar, porque eu quero te ajudar, desde que você queira ser ajudado também. Ok, então, te vejo amanhã, excelente dia, tarde, noite, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Nos encontramos então no próximo vídeo, ok? Beijo no coração, tchau!